fechamento das comportas para conter as águas do Guaíba ou a destruição das casas de ribeirinhos parece ter entrado na rotina, já que tudo isso voltou a acontecer no Rio Grande do Sul pouco mais de um mês depois das devastadoras enchentes de setembro. Nos dias 18 e 19 de novembro, cidades como Alvorada, Nova Santa Rita e Mussum voltaram a ter centenas de seus moradores obrigados a lidar com as perdas derivadas de uma nova enchente. As águas que causaram destruição naquela oportunidade vêm dos mesmos rios e lagos que voltaram a encher e causar prejuízos. Mas dessa vez, comportas do sistema de contenção das cheias do Guaíba se romperam, e mais centenas de pessoas perderam tudo o que tinham em cidades como Alvorada, Mussum e Nova Santa Rita. Com esse cenário, surge uma pergunta: o que pode ser feito para que enchentes parem de ocorrer no Rio Grande do Sul? Para responder a essa e outras perguntas, conversei com o professor Fernando Dornelles, doutor em Recursos Hídricos e Saneamento Ambiental, docente do Departamento de Hidromecânica e Hidrologia da URGS. Eu sou Lucas Keski, fique conosco. Professor, obrigado por conversar com a gente e de início pergunto se o senhor pode nos dar um contexto geral sobre como funcionam, quais são as medidas que podem ser feitas a curto, médio e longo prazo para conter as enchentes aqui no estado. Sim, a curto prazo é o que estão fazendo, né? Atendendo as pessoas, né? É o famoso remediar, né? Então, a Defesa Civil, de certa forma, é preparada, né, para isso, mas a nossa estrutura como um geral, né, não é preparada. A gente tem visto isso daí, né, em setembro aconteceu e agora aconteceu outra vez, né, e a gente sofrendo esses impactos aí, empresas que tiveram prejuízo, estavam se recuperando e estão tendo prejuízo de novo, né, então a gente vê aí que existe uma falha desse zoneamento aí dessas regiões onde são suscetíveis à inundação. Então, como eu comentei antes, né, ali por escrito, né, o nosso problema foi lá no início, onde a gente começou a ocupar essas planícies aí, que são as áreas moldadas pelo próprio rio, né, a várzea do rio, ela foi moldada pelo rio, ou seja, o rio já teve várias vezes naquelas posições ali, depositando sedimento e erodindo, né, então isso é um processo natural, a gente que ocupou essas áreas. As medidas que podem ser tomadas costumam ser divididas em duas categorias, as estruturais e as não estruturais. A primeira tem a ver com a construção de obras, e a segunda com a movimentação de pessoas e outras ações que não envolvem a construção. Professor, pode nos explicar um pouco mais sobre isso? As estruturais, o que a gente tem, né, no cardápio das estruturais? São obras caras, né, onde a nossa ideia é seguir ocupando essas zonas inundáveis, né, porém proteger, que é o caso Porto Alegre fez isso. Né, todo o sistema de proteção com diques, o Muro da Mauá é o sistema de proteção contra as cheias do Guaíba. Para Porto Alegre funciona porque a gente tem variações aí que não são muito grandes, né? A gente sai do Guaíba, quando está numa cota baixa, ele está a 50 centímetros e na cota alta a gente está vendo agora 3 metros e meio, né? Então, é uma variação apenas de 3 metros aqui, e a gente tem o dique, na verdade, o dique vai até a cota 6, né? Mas ele não sai do zero, ele sai ali da cota, boa parte do pé do dique, ele está na cota 2 e pouco, então a gente tem um dique aí com altura líquida, né, de 4 metros, que é condizente com essas estruturas aí, né? Quando a gente para do lado do Muro da Mauá, o Muro da Mauá tem 3 metros de altura. Tá? E não é uma estrutura que serve para o Taquari. Sim. O Taquari é um rio que saiu da cota 10 metros e foi para a cota 30. Sim. Né? Imagina então uma estrutura, um muro de contenção com 20 metros de altura, né? A gente não consegue proteger aquele ribeirinho, né, que está ali a 50, 100 metros do rio, a gente não consegue proteger com dique. Sim. A gente poderia proteger, né, acima ali da cota, sei lá, cota 27, por aí, a gente conseguiria proteger quem tivesse nisso, né? Daí é todo um estudo, a gente tem um exemplo de estudo muito bem conduzido, é o que a gente tem aqui para o Rio dos Sinos, Rio Gravataí e Rio Caí, que é da Metroplan. Se tu entrar no site da Metroplan,
né, bem lá embaixo vai ter estudo de medidas, né, contra as cheias dos rios. Então, na primeira página da Metroplan, tu encontra esse estudo aí. E tem até um caderno resumido ali, né, para consulta rápida, é o caderno executivo, alguma coisa assim. Ali vai encontrar informações reduzidas, né, resumidas, para ter um panorama do que foi o estudo e os resultados que chegaram. E ali eles propõem, onde é possível ter dica, eles propõem, onde não é, eles fazem o zoneamento, diferenciando, né, colocando as 3 áreas que a gente classicamente usa no zoneamento, que é uma medida não estrutural daí. Certo? Que a gente vê aonde a gente tem a passagem da onda de cheia, que são os trechos bem próximos ao rio, onde a gente vai ter grandes profundidades e grandes velocidades, onde inclusive as casas são demolidas, né? Uma maneira da gente identificar agora aonde teve a passagem da onda de cheia, né, que teve essas grandes velocidades, é onde a gente teve colapso de edificações, né, casas que foram derrubadas ou carregadas, às vezes, né, se é uma de madeira, ela é carregada pela água. Então ali é uma zona que a gente não pode permitir nenhum tipo de ocupação, porque ali tem uma função hidráulica de conduzir a cheia. Inclusive atrapalha, se a gente tiver um muro, se a gente tiver uma edificação dentro dessa faixa aí, a gente prejudica o escoamento da água, que vai fazer um efeito, às vezes, muito maior do que um desassoreamento. Né? Outra medida que o pessoal vem falando bastante aí, né, o desassoreamento, também não é a solução única para isso, né? A gente tem que avaliar dentro de um estudo, saber se vale a pena, né? Quanto que a gente vai conseguir retirar de material, né? E se ele vai ser suficiente para rebaixar. Eu acredito, né, que por mais que a gente rebaixe ali, vai rebaixar quanto de sedimento? 1, 2 metros do leito do rio, né? Isso daí não vai impactar. Esses 1 ou 2 metros que a gente tirar do fundo não vai reduzir o mesmo 1 ou 2 metros lá do topo. Por quê? Porque no rio principal a gente tem uma largura pequena. Depois que o rio sai da calha, ele pega toda a planície de inundação, que é uma largura muito maior. Vai ter volumes muito maiores. Né? Então, isso aí, a resposta para isso, né, tem que ser de um estudo hidrodinâmico, onde a gente vai representar a calha do rio no modelo computacional e a gente vai colocar vazões a passar ali, a gente vai fazer os cenários com desassoreamento e não. E aí a gente compara, vê a eficiência de cheia. A gente tem grandes profundidades, né, a gente diz ali acima de 1 metro de profundidade já não pode ocupar. Né, inundações com 1 metro para dentro de um risco de projeto, né? A gente tem sido adotado de praxe os 100 anos de período de retorno, mas pode ser revisto isso para qualquer outro risco, né? 200 anos, 500 anos, tem estudos pelo mundo aí que estão adotando 500 anos para zona segura, né? Nessa zona que a gente diz com restrição, a gente poderia ter um tipo de ocupação, mas com edificações preparadas para isso. São edificações com 2 pavimentos, onde o pavimento superior está fora da cota de inundação, né, ou ainda edificações resilientes à inundação, que ela vai ser inundada, né, mas a pessoa está totalmente preparada, ela consegue remover os seus móveis, né, seus pertences de forma rápida e segura, né, ou consegue elevar elas para um pavimento superior. A casa com materiais laváveis fáceis, né, instalação elétrica toda protegida na parte alta. A gente poderia ter esse tipo de ocupação, mas lembrando, né, são para pequenas profundidades. Talvez isso daí não caiba para o Taquari, onde a gente tem uma amplitude muito grande da vazão, né? Como eu falei, né, sai da cota 10 e chega na cota 30. Talvez isso aí não funcione porque a gente vai ficar com a casa inteira debaixo d'água. Então, o que eu vejo ali por Taquari, né, não tem muito como fugir do zoneamento, da gente procurar quais são as zonas seguras dentro da cidade e fazer essa realocação das pessoas dessas áreas inundáveis para cima. E o que complementa essa ação aí seria um destino para essa área que vai ficar ociosa. Isso a gente já viu no passado, né, de ocorrer isso, essas zonas ociosas, elas rapidamente voltam a ser ocupadas, e a gente volta para o mesmo problema. Então, em conjunto com isso, tem que ter um projeto do que vai fazer com essa área. Né? Em geral, fica uma área pública, onde
o primeiro que se pensa é fazer parques lineares, né, fazer áreas de lazer que possam conviver com as inundações. Um exemplo disso daí é a própria orla aqui do Guaíba de Porto Alegre. Daqui não, eu estou em Aracaju, mas estou falando daqui de Porto Alegre, né? Mas ali a orla, né, é uma coisa que fica inundada, enfim, e a gente não vê, né, não tem ninguém indo construir um casebre, né, tentando ocupar a orla revitalizada. Bom, professor, como pode funcionar um estudo hidrodinâmico que ajudaria a diminuir as perdas causadas por uma possível enchente? É um estudo que tem que ser regional, né? Não adianta um município fazer e querer propor só as medidas para o território dele. Porque, às vezes, uma medida de um lado do rio, né, na hipótese de fazer um dique, por exemplo, tá, a gente pode prejudicar outra margem. Então, por isso que tem que ser uma medida em conjunto, olhando todos, né, todos os ocupantes aí, todos os rivais, né? O termo rival é justamente de pessoas que moram no mesmo rio, no mesmo vale. Entendo. Bom, como seria a aplicação desse estudo? Eu me pergunto em relação a prazos, por exemplo. Esse estudo seria uma ação de longo prazo. Primeiro teria que ser feito o estudo, ele proporia melhorias e mudanças e depois... Isso, vamos melhor do que eu falar em hipótese, falar o que está acontecendo para o Rio dos Sinos, Rio Caí e Rio Gravataí. Então, a Metroplan concluiu, foi um estudo, se eu não me engano, levou 2 anos ou 3 no máximo, né, mas foi concluído em 2015. E a gente está tendo agora, nesse ano, estavam realizando agora os estudos de impacto ambiental. E os projetos executivos. A partir daí, então, o contrato de obras, né, que provavelmente também não vai ser tudo de uma vez, vai ser por etapas. Então, são medidas aí, né, o estudo, a gente pode dizer que seria uma medida a médio prazo, né, obter esses resultados, definir quais são os cenários, né, as alternativas de medidas de controle, e depois a execução desse estudo aí, né, botar em prática mesmo, né, construir as estruturas e fazer de fato o zoneamento, né, o zoneamento também tem custo, que a gente tem que realocar essas pessoas que estão em zona de risco, né, e colocar em zonas seguras. Certo. Quando eu estava falando do zoneamento, faltou eu comentar a segunda faixa, né? A primeira faixa, onde a gente não deve ter nenhum tipo de ocupação, que é a zona de passagem de cheva. Professor, existe a possibilidade de, por exemplo, aqui no caso de Porto Alegre, já que existe o muro e as outras estruturas de contenção da água, que essa água que não vem para o lado do centro de Porto Alegre, que ela cause enchentes maiores no lado da Ilha da Pintada ou de outras ilhas do Guaíba, por exemplo? Seria o caso de uma das margens construir o sistema de proteção e prejudicar a outra, né? Tá. Isso daí pode ter um impacto, mas acredito que seja muito pequeno, porque a gente está falando de volumes muito grandes que chegam aqui no Guaíba. E essa parte aí que a gente deixa de armazenar, né, esse volume aí não é significativo. Então não vejo como um impacto assim que a gente possa, inclusive, mensurar. Se a gente rodar um modelo, acredito que vai ser inconclusivo, porque a variação vai ficar dentro da nossa margem de erro, né, de incertezas que a gente tem no estudo. Então, não acredito nisso. Né, até uma discussão que tem, né, o pessoal, muito no início lá da discussão da Fazenda do Arado, não sei se está por dentro dessa... Não, na verdade não. Que é uma proposta de urbanização lá para a Zona Sul, né, dessa Fazenda do Arado aí, que teria uma grande parte aterrada, né? Ou seja, no momento que a gente aterra, o Guaíba não ocupa mais aquilo ali, aquela água que não ocupa aquela área deveria estar ocupando algum outro local, prejudicando a outra margem, né? Como a gente vinha falando. Mas esse volume é muito pequeno, perto da largura que a gente tem no Guaíba e perto de toda a vazão que está chegando ali no delta. Sim, entendi. Certo, então em relação ao Guaíba especificamente, quem sabe, muito provavelmente não é o principal problema, né? Realmente a vazão geral de águas do estado como um todo. Mas mesmo assim, na situação que a gente está agora, né, com uma cidade com centro histórico, a gente tem que proteger. Porto Alegre tem que ser protegida. Não essa hipótese aí de descomissionar, né, de desconstruir, de desmanchar o sistema de proteção, acho que é uma hipótese não é nem cogitado. Professor, com o nível da água do jeito que está e com os eventos acontecendo com cada vez mais frequência, dá para se dizer que Porto Alegre, por exemplo, está com uma boa estrutura, as estruturas que existem em Porto Alegre para conter as enchentes, elas são suficientes, elas são capazes de manter a parte
pelo menos o centro histórico da cidade, de forma segura, caso ocorram novos eventos? Era uma comporta que em setembro ela foi tirada do local para manutenção e ela estava encostada do lado. Inclusive até usaram guindastes para colocar ela no ponto. Né, e tentaram fixar ela com sacos de areia, né? Acho que foi uma fixação que não foi competente para conseguir resistir ao empuxo que a água está causando aí, com esse praticamente meio metro de um lado. Sim. Né, meio metro de um lado. E é um esforço muito grande isso. Né? Isso aí tem que ser dimensionado. Esse reparo aí, essa tentativa de recolocação da comporta sem um estudo, sem saber qual o esforço que ela ia estar recebendo, né, foi uma coisa de emergência, né, que não deveria ter sido isso. Quando foi retirada em setembro, nós tinha ali a reposição dessa comporta ali tinha que acontecer, sei lá, em 2 semanas, 15 dias no máximo. Sim. Né, para a gente estar preparado que um evento pode acontecer a qualquer outro momento, né, da gente ter uma frente fria estacionária, como aconteceu agora aí, que causou o evento que a gente está vendo, né, então não estou nem falando mais em hipótese, estou falando em fato, né, então em algum momento aí se negligenciou isso, que a comporta ficou removida do seu local principal, né, ela estava inoperante. O fato é que veio a cheia e a comporta estava inoperante, ela não estava nem no lugar. Claro, você sugere anualmente fazer um fechamento dela para ver se está tudo bem e fazer troca, né? Esses dispositivos eles deveriam ter borrachas de vedação, né? E existe projetos para isso, né? Detalhados, né? Contratar um projeto e um manual de como fazer essa manutenção aí deveria ser uma coisa levada a sério. Né? Eu já tive ao lado de comportas assim e é perceptível que tem frestas significativas entre a comporta e o dique ou o muro da Mauá. Né? E aquilo ali deveria ser vedado, tem que ser hermético, né? Tem que passar pouquíssima água, e o que a gente vê ali é que passa água e ele sempre tem que complementar essas comportas aí com sacos de areia. Que funciona até para a cheia de setembro, que foi 18 centímetros acima da borda do cais ali, né, foi suficiente, o saco de areia resolveu, mas agora com 46 centímetros, né, quase 1 metro, a gente já viu que não, que os esforços, né, a força de empuxo começa a aumentar muito. Sim. E é só acredito que tu já deva ter entrado em uma piscina dessas desmontáveis, né, que fica aquela barriguinha, quando a gente enche ela fica com aquela barriga, né, na lona dela pro lado de fora. Já deve ter colocado a mão ali, ter tentado empurrar a barriga dela, né, para ver o esforço que tu faz, e aquilo ali é a força, né, da pressão só na área da tua mão. Claro. Imagina pegar quanto maior a área ali, a gente tem pressão. Pressão é uma unidade de força por área. Né? Então a gente vai falar em toneladas por metro quadrado. Claro. Cada metro quadrado vai estar sofrendo um esforço ali da ordem de toneladas. É responsabilidade de quem está responsável pelo sistema, né? Até 1992, essa responsabilidade era federal, era do Departamento Nacional de Obras de Saneamento, o DNOS. Certo. Foi extinto pelo governo Collor, e aí ele passou essa incumbência aí para os municípios, né? Ganharam esse presentão aí, né? Que eles tinham toda essa estrutura, que antes era mantida pelo governo federal, com mão de obra federal, com recursos federais, e passou a ser do município. Então, inclusive foi criado o DEP, né? O extinto DEP, que o prefeito Marquesan extinguiu ele. Foi criado logo depois que o DNOS foi extinto. Então foi criado um departamento de esgotos pluviais em Porto Alegre específico para tratar das águas pluviais e fluviais, né? A gente está falando aí do Rio Guaíba, que é fluvial. Certo, entendi, professor. E então essa parte da manutenção, essa parte da vedação e tudo mais, ela está a cargo de quem? Do Estado, da Federação ou dos municípios? Como é que isso funciona? Sim, então seria agora está nas mãos do DEMAI. Certo. E com isso, professor, o que a gente pode pensar para o futuro? As enchentes aqui que estão acontecendo com cada vez maior frequência, no caso de Porto Alegre, por exemplo, a estrutura vai seguir resistindo, vai ser suficiente para aguentar possíveis enchentes no futuro? Continua com segurança, porque o tempo de retorno ainda está lá na faixa de 1.300 anos de período de retorno. Certo. Né? E o evento de 41, e veja bem, né? O sistema foi dimensionado para cota de 41, né? E esse valor da cota, a gente ainda tem o que a gente chama uma borda livre, né? Que é uma segurança.
a gente tem mais 1,25 m de freeboard, né, que é essa borda livre aí que eu comentei. Porque o topo do muro está na cota 6 metros. Ou seja, a cheia de 41 ficou 1,25 m abaixo do topo do muro. Então, é uma estrutura suficiente, né? A gente pode considerar aí que é praticamente, né, a chance de ocorrer uma cheia que passe por cima do dique é muito improvável. O Direto ao Ponto de hoje fica por aqui. Outros episódios como esse estão disponíveis no site do Correio do Povo, no YouTube ou no seu agregador de podcasts preferidos. Você pode receber nossa newsletter com nossos principais podcasts no seu e-mail. Basta se inscrever em nossa página. A produção, o roteiro e a apresentação foram feitas por Lucas Keski e a edição por Thiago Basso. Obrigado por nos acompanhar e até a próxima.